Bora lá, nação! O Vene Casagrande deu a informação sobre o técnico Jorge Sampaoli e também sobre quem pode ser o novo técnico do Flamengo. Sampaoli demitido, vamos aqui analisar nesse momento o que o Vene falou e também o Sormani, que deu papo aí falando sobre o Flamengo e as mudanças que vão acontecer no Mengão. Gostaria que você chegasse explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para que esse vídeo chegue a mais torcedores do Mengão e também escreva nos comentários aí o que você acha sobre quem deve ser o novo técnico do Flamengo. Vou deixar os créditos aqui ao canal Placar TV e ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Fim da linha para o técnico argentino no Flamengo e a gente vai trazer mais informações sobre isso, se já tem treinador à vista para poder assumir o Flamengo ainda nessa temporada, qual é o valor da multa rescisória do Sampaoli no Flamengo, muita coisa para a gente falar. Vocês sabiam que os jogadores do Flamengo vão ganhar premiação mesmo com vice-campeonato da Copa do Brasil? Pois é a mamata do Flamengo, meus amigos. O pós-jogo do Flamengo, clima de velório, como deveria ser, na verdade, né? Depois de tudo que aconteceu, não tinha como alguém ficar feliz. Mas o Gabigol soltou até risinho na zona mista, ao ser questionado sobre beijo no Dorival Júnior. Eu acho que o Gabigol, nesse momento, ele está vivendo em outro mundo. Porque ele chegou a dizer assim, a gente colhe o que planta, não colhemos nada, então não plantamos nada, então não colhemos nada. Não, Gabigol, vocês plantaram sim falta de vergonha na cara, vocês plantaram bagunça, vocês plantaram desorganização, vocês plantaram falta de conexão com os treinadores. Você, Gabigol, plantou falta de foco. A verdade é essa, porque você precisa decidir, ou você é atleta de futebol ou você é cantor, porque não dá pra você ficar lançando música em semana decisiva de jogo. A preparação, o foco total tem que ser no Flamengo, tem que ser na sua vida de atleta. Você tem 27 anos e atualmente está parecendo que tem 32. Você não tem mais físico, você não tem mais arranque. Inclusive, Gabigol, isso é emblemático. Você foi reserva numa decisão com a camisa do Flamengo. Quando muitos imaginavam que não poderia acontecer, aconteceu. Então eu acho que o Gabigol precisa fazer uma autoanálise do que foi a temporada dele, o que está sendo a temporada dele. E outra, a temporada não acabou não, gente. Pelo contrário, hoje o Flamengo está na 7ª colocação no Campeonato Brasileiro, fora da zona de classificação para a Libertadores. Só me faltava essa, o Flamengo ficar fora da Libertadores no ano que vem. Não é possível. Então, eu acho que a mudança tem que acontecer o quanto antes e ela vai acontecer, a começar pelo treinador. Jorge Sampaoli será demitido nas próximas horas pela diretoria do Flamengo. Isso já está definido. O clima foi de despedida. Sampaoli pediu a palavra no vestiário, falou em tom de despedida. O Rodolfo Landim, o único que tinha vontade de manter o Sampaoli até essa decisão, nem teve contato com o treinador, ficou bem distante do treinador. O Landim também ficou distante dos atletas, não deu apoio aos atletas. E por falar em Landim, sabe o que eu fiquei sabendo ontem? Que ele tem férias previstas para o dia 28 de setembro. No meio dessa confusão toda que está o Flamengo, o mandatário rubro-negro ainda pode sair de férias. É mole? Pois é. Não é mentira não, é verdade essa história. Agora, sobre o Sampaoli, já está definido que ele vai sair nas próximas horas. A diretoria do Flamengo só está vendo como vai fazer, como vai comunicá-lo. Ainda tem que resolver também o pagamento da multa rescisória, que hoje é de 3 milhões de euros, em torno disso, o custo total. Galera, 3 milhões de euros da multa rescisória para o Sampaoli. Mais uma incompetência da diretoria do Flamengo. E por falar em diretoria do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo tem que ser cobrado. Em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, os funcionários do departamento de futebol do Flamengo, eles seriam cobrados pelas decisões que eles tomaram no ano de 2023. Foi um erro atrás do outro. E quando eu digo os responsáveis pelo departamento de futebol, eu vou mencionar nomes aqui. Bruno Spindel, diretor executivo. Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo. Juan, gerente técnico. Fabinho, gerente de futebol. A propósito, o que faz Juan no Flamengo? Gerente técnico? Inventaram um cargo para deixar um ídolo lá? Que não é possível. O Flamengo nessa crise toda, e o Juan nunca bota a cara, nunca aparece. O que ele faz lá no dia a dia do Flamengo? Ninguém sabe. A verdade é essa.
E aí agora um nome ganha força nos bastidores do Flamengo, que é o do Tite, ex-treinador da seleção brasileira, foi treinador da seleção nas 2 últimas Copas. Muita gente critica o trabalho do Tite à frente da seleção brasileira. Eu tenho minhas ressalvas, mas a gente tem que concordar que ele é bom treinador sim. Vai dar certo ou não no Flamengo? Aí é uma outra história. Hoje, o Flamengo, do jeito que tá, pode vir um Pepe Guardiola que não vai dar certo. E por que eu digo isso? Porque tem que ter mudança geral, da diretoria ao elenco. E quando eu digo da diretoria, é o departamento de futebol ser cobrado, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. E existe a chance do Juan e o Fabinho não ficarem para 2024. E por falar em mudança, por que o Marcos Braz ainda é mantido no cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo, gente? O que falta para acontecer, para ele sair, para ele pedir para sair, ou para o Landim tomar a decisão de tirá-lo? Gente, dias atrás ele mordeu um torcedor. Ah, mas o torcedor ameaçou de morte. Isso é ele que diz e a polícia está investigando. E mesmo que tivesse ameaçado de morte ele, a filha dele, ele deveria ter chamado a equipe de segurança do shopping, não deveria ter batido no torcedor, muito menos mordido o torcedor. Gente, o Flamengo se tornou um circo. O Flamengo se tornou um circo. E o torcedor é o palhaço. A verdade é essa. Para fechar com chave de ouro, quis o destino que o Dorival Júnior fosse campeão em cima da diretoria do Flamengo. E por que eu falo isso? Gente, eu não... Olha só. Beleza, não queria continuar com o Dorival Júnior, falasse para ele, não fizesse da forma que fez. E ontem, pela primeira vez, o Dorival Júnior, na coletiva de imprensa pós-título, deu uma cutucada na diretoria do Flamengo. Cutucou e fez certo. Se fosse qualquer outro treinador, um Renato Gaúcho da vida, falaria muito mais. Eu acho que o Dorival, ele é um sujeito tão educado, tão fino, que até para criticar, ele sabe criticar. Então, vamos lá, resumo da obra do vídeo que a gente está chegando ao SBT aqui. Sampaoli será demitido em breve, nas próximas horas, e não, ele não vai pedir para ser demitido, porque ele tem direito a uma multa rescisória, tá? Tite é um nome que ganha força nos bastidores do Flamengo. Comissão técnica do Jorge Jesus, do Sampaoli, do Sampaoli, não vai ficar ninguém. E por falar em comissão técnica, a diretoria do Flamengo já aprendeu que precisa ter uma comissão técnica permanente, e é algo que eles vão fazer para 2024. Para 2024 existe a chance de mudança, reformulação no departamento de futebol do Flamengo e também no elenco do Flamengo. Muitos jogadores não vão ficar, já está definido. Rodrigo Caio vai embora, Felipe Luiz deve se aposentar, Everton Ribeiro, poucas chances de renovar o contrato. Vamos lá, Davi Luiz, vão conversar com ele para poder rescindir o contrato, lembrando que ele teve uma renovação automática até dezembro de 2024, por ter batido uma meta. Pablo, vão tentar também, entre aspas, se livrar do Pablo. Então muita coisa vai acontecer no Flamengo para 2024. Mas antes de pensar em 2024, o time do Flamengo precisa garantir uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Repito, hoje o time está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. E vou ser sincero, estou preocupado demais. O desempenho do Flamengo é ridículo na temporada. Mas eu acho que com a saída do Sampaoli muita coisa vai mudar no ambiente, no dia a dia do Flamengo. Gente, só para vocês terem noção, muita gente acha que o Gabigol e o Sampaoli têm uma ótima relação. Não tem, eles mal se falam. O Gabigol, embora tenha defendido o Sampaoli publicamente aí, mas foi porque estava na frente das câmeras. Mas a relação Gabigol e Sampaoli é péssima, não é nada boa. Na verdade, a relação Sampaoli e elenco é horrível, né? Ele fala com poucos jogadores ali. Pelo que eu sei, ele fala com Wesley, com Fabrício Bruno, com Davi Luiz. Agora, grande parte ali não tem mais resenha, não tem mais contato, não tem mais conexão. Deu pra ver, né? Na final da Copa do Brasil. E o que me deixa mais assustado e espantado pela gestão do Flamengo de futebol em 2023 é a falta de coerência. Porque se o Sampaoli não servia para hoje, por que ele servia para ontem? Não teria sido mais fácil simplesmente tirar o Sampaoli? Não hoje, mas quando houve o problema extracampo lá em Belo Horizonte, no dia 29 de julho, quando o Pablo Fernandes, né, preparador físico, dá um soco na cara do Pedro.
E aí o Jorge Sampaoli publica uma nota lamentável, né, mureteira, dando conta de que não, vamos compor aqui. Ali não era possível compor absolutamente nada. Ali o Flamengo começa a derrocada dele. Então ali era necessária a demissão. Fazia-se necessária a demissão, né? Então isso que me causa mais espécie, né? E aí a conta é do Rodolfo Landim, porque foi o Rodolfo Landim quem o bancou nesse momento todo. Falando, não, eu trouxe e eu mando embora. Ego, vaidade, né? E aí o Sampaoli evidentemente não servia para essas finais. Por N fatores, né? Ontem teve um momento ali da segunda parada técnica, né? Na segunda etapa, em que ele não dá instrução para os jogadores, ele fica andando ali, né? Ele não deu instrução para os jogadores. Então acho que é um componente muito importante desse problema do Flamengo. Vale lembrar que o Vitor Pereira perdeu mais do que o Sampaoli, nesses títulos todos elencados aqui, que o Flamengo perdeu mais? O Vitor Pereira perdeu mais, né? Porque perdeu a Supercopa, perdeu verdade, o era Mundial, ele no começo do ano. perdeu o Campeonato Carioca, perdeu Recopa, né? Então são mais títulos perdidos pelo Vitor Pereira. Mas dito isso, lembrando só o seguinte, gente, não caiu ainda, hein? O São Paulo não foi. Não caiu, é questão de momento. O Flamengo tradicionalmente não demite seus técnicos no dia dos jogos, após os jogos, tá? Mas o registro que fica pra mim é esse, né? A insistência, a vaidade, o ego do presidente Rodolfo Landim, que inviabilizou a conquista de um título. E essa história do São Paulo não orientar o time ontem na parada técnica me chamou a atenção também. Algo que já tinha acontecido em algum outro jogo aí. Na semana passada. É uma vergonha. Ou seja, ali tá muito claro, né, Facicani, que os jogadores e o técnico ali já estão completamente desconectados. São Paulo, perdão, né? O Flamengo assinou o seu atestado de derrota, de fim melancólico de uma temporada, de insucesso, de vergonha, de vexame. Ele coloca a faixa do vexame quando o Bernardo citou muito bem. Não se rompe o trabalho na porrada na cara do Pablo Hernandes no Pedro. Ali isso acabou. Faz 2 meses. Ali acabou. Ali acabou. Então, 29 de julho, no episódio, no Estádio Independência, pós ao que aconteceu, a nota do São Paulo no dia seguinte, ali o Flamengo ergueu a taça de vamos passar vergonha em 2023. Não vamos ganhar nada. Eu acho que vem de antes, Facinho. Né? Aquele era o momento do Sampaoli, do Sampaoli ser demitido. Mas o processo, a manutenção, entrega a taça pro Flamengo. Parabéns. O selo da vergonha foi entregue ali. Por esse senhor, pelo que está atrás, principalmente ali o Rodolfo Landim, e por todos aqueles que compactuaram com aquela balbúrdia, com aquela situação estapafúrdia, com aquela cena lamentável, ridícula, né? Então, o Flamengo teve a chance, sim, não vai falar que não teve chance, porque teve a chance de inverter o processo da temporada. Teve a chance de ouvir os jogadores e o desejo do grupo, de tirar de cena uma figura que perdeu moral, que perdeu o respeito, que é muito maior, né, do que qualquer incompetência técnica, tática que ele possa ter. O respeito moral era muito maior e naquele momento precisava ser feito. E não foi. A diretoria do Flamengo desrespeitou o grupo, desrespeitou o torcedor. A porrada na cara foi muito mais forte do que no Pedro. Foi no grupo em geral, foi na torcida. A torcida levou um murro na cara. O simbolismo daquele murro na cara foi no torcedor. O torcedor foi a nocaute quando o Sampaoli é mantido, quando a sucessão de erros leva a uma queda vexatória na Libertadores e quando depois daquela queda ele é mantido para continuar pisoteando no calo e na dor do torcedor na arquibancada. Então parabéns à diretoria do Flamengo. Ela deveria ser deposta junto com o Sampaoli hoje. Porque o que fizeram com o Flamengo foi um assassinato nessa temporada de um time vitorioso, de um time poderoso, de uma equipe que tinha tudo para se manter nesse topo e continuar brigando por todos os títulos, porque nunca foi falta de competência, muito menos apoio de arquibancada. Foi uma falta gravíssima de gestão e de um processo em que eles assassinaram em 2023. Muito bem. Eu não concordo. Não discorde à vontade. Não concordo. Você não tá concordando com nada. Não. É o seguinte, eu volto a dizer, esse time foi montado por essa direção. Tudo. O Flamengo passou 19, 20, 21 e 22 ganhando títulos. 23 não ganhou nada. Em 5 anos, ele ganha títulos em 4, ele ganha 2 Libertadores, ele ganha 2 brasileiros, ele ganha a Copa do Brasil, ele ganha a Recopa Sul-Americana, ele ganha a Supercopa do Brasil. Esse ano foi trágico. Agora, vou depor os caras porque esse ano perdeu? Que isso?
Eu não discordo disso, só isso. Eu acho que foi, o resto eu concordo. Foi trágico, foi lamentável, eles têm que fazer uma meia-culpa, vir a público, deixar claro, fomos mal, planejamos mal, aquilo que o Gabriel falou, esse ano não colhemos nada porque plantamos pouco, e por isso não colhemos nada. Agora, gente, tudo isso aí que o Flamengo tá vivendo, todo esse momento de encantamento, etc e tal, foi montado por esses caras. Mas 2023, por isso eu fiz a ressalva lá, o ano de 2023 do Flamengo é lamentável. O 2023. Sim. O planejamento feito para 2023 foi horrível. Se é que existiu. Horrível. Né? Mas, gente... E todas as decisões tomadas em 2023. Concordo. O que eu só discordo é o seguinte, tem que depor todo mundo. Mas eu me apego, pra mim eu me apego no seguinte, o Flamengo se escorou num fator financeiro que é importantíssimo, mérito. O fator financeiro contratou grandes jogadores. E dentro desse elenco de grandes jogadores que, quando resolvem jogar, é muito difícil de parar, e é mesmo, o Flamengo sempre viveu de consertar os erros no início de temporada. O Dorival foi um conserto de um erro. O Jorge Jesus foi o conserto de um erro. O Flamengo nunca consegue dar uma continuidade, nunca consegue ter uma paz com um elenco que é fantástico. Quem não gostaria de ter um trabalho? Esse é o ponto importantíssimo. Então aí que tá por isso. Agora, Sormani, pura diretoria. mas Sormani, o O acaso protegeu o Flamengo nesse período? Como um acaso? Bernardo, é isso As que eu tô demissões e as isso, pessoas isso que não é chegaram. acaso, os caras trocaram. Tudo bem, mas assim, você pega, por exemplo, no caso... Acaso é quando o cara sai porque a sogra ficou doente e ele precisou ir embora. Pô, isso é um acaso. Agora, demissão não é um acaso. Mas o pedido de demissão do Abel e a chegada do Jorge Jesus, aquilo não tem uma questão de acaso? Eu não sei por que o Abel saiu, eu não me lembro mais. Foi uma questão de... Não, foi uma questão de escalação, que ele queria... Foi demitido. Ele pediu, na verdade, ele foi pressionado a tal. Né? O time não tinha... Ele pediu pra sair. Então, exatamente. Isso pra mim não é acaso. Ele ia ser demitido. Mas a chegada do Jorge Jesus... É um acaso? Não sei. É um fato novo. Eu não sei se é um acaso. Foi uma mudança de ideia no futebol brasileiro. Eu não sei, ele já tinha vindo pra cá, alguém tinha sugerido, etc e tal. Os caras resolveram apostar. O São Paulo foi um acaso no Santos? Não, alguém ofereceu. São Paulo é diferente. São Paulo já Alguém tinha uma história, ofereceu. eu não conhecia. Os caras, acho que pode dar certo. Entendeu? O que eu acho é o seguinte, entendeu? Concordo com tudo isso. O Flamengo começa sempre mal os anos e termina bem. Esse ano não deu certo. Até fiz aquela comparação com o playoff. Jogava e a fase Isso, que na hora do playoff... Na hora do playoff o Flamengo vai lá e ganha. Esse ano não ganhou. Sormani, o que eu Como falo... o Lakers e o Chicago do Jordan ganhava tudo. Como o Lakers chegou uma hora não ganha, o Boston também chegou uma hora perde. Deixa eu falar uma coisinha aí. Desculpa, só deixa eu encerrar aqui, Sada, eu já passo pra você então, por gentileza. O que eu acho foram muito mais erros do que os acertos. Os acertos foram colossais. Porque é inadmissível um time com a estrutura que tem o Flamengo, com o dinheiro que tem o Flamengo, com a oportunidade que tem o Flamengo, ele não conseguir manter um projeto de um ano para outro. Ele não mantém. Isso pra mim é um erro grave. Isso pra mim é grave. Você arrisca uma temporada. Você não pode viver de consertar sua temporada ali na correria. É sempre no achado. O Dorival foi um achado. Então assim, desculpa, o pensamento de futebol de Marcos Braz e Landim, ele é inexistente. Não existe planejamento. Então tá aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer e quem será o novo técnico do Mengão. Escreva nos comentários, deixe aí a sua opinião, quem deve ser o novo técnico do Flamengo. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.